Daniel capítulo 3, de 4 a 6. Diz assim: O homem que anunciava as ordens do rei Nabucodonosor gritou: Povos de toda a terra, homens de todas as línguas, ouçam a ordem do rei. Quando os instrumentos começarem a tocar, todos devem se curvar até o chão e adorar a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor construiu. Qualquer pessoa que não fizer isso será imediatamente jogada na grande fornalha acesa. Deus nos abençoe com a leitura de sua palavra. Muito bem, pouco antes, Nabucodonosor mandou convocar alguns rapazes, alguns homens, para que pudessem servir o governo, serem servidores. É praticamente hoje o que nós temos aqui de como servidores públicos. Então Nabucodonosor promoveu uma seleção, chamando alguns rapazes que fossem de boa aparência, que fossem naquela época da classe alta, e assim os seus subordinados foram atrás desses rapazes para uma seleção. E aí, dentre os rapazes que foram selecionados para trabalhar no governo, para trabalhar no palácio do rei, estava Daniel, estava Ananias, Misael e Azarias. Eu não vou falar hoje de Daniel, vou falar no próximo domingo. Hoje eu quero me deter nesses 3 amigos de Daniel, que eram Ananias, Misael e Azarias. Eles tiveram seus nomes trocados, tá bom? Depois que foram convocados. Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias passou a se chamar Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abednego. Então, os 3 amigos de Daniel eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles passaram a trabalhar para o rei Nabucodonosor, no palácio real, no governo. E um belo dia, se é que eu posso chamar de belo, um dia, Nabucodonosor resolveu construir uma estátua de ouro, e ele colocou num campo aberto para que todos pudessem vê-la. E ele disse o seguinte: olha, todas as vezes que tocar os instrumentos, as buzinas, o som da melodia, quando tocar as trombetas, todas as autoridades, todos que pertencem ao governo, todas as pessoas deverão se curvar, se prostrar e adorar a minha estátua, adorar a estátua de ouro. Essa era a ordem do rei Nabucodonosor. Só que os 3 amigos de Daniel eram servos do Deus Altíssimo. Eles não adoravam outros deuses. Eles não adoravam nenhum tipo de estátua, porque eles criam que somente Deus era o único merecedor da adoração e de todo louvor. Eles eram tementes somente ao Deus vivo e verdadeiro. Não existia outro Deus para eles. Era somente o nosso Deus. E então assim foi feito. Nabucodonosor construiu essa estátua de ouro e um certo dia o som, a melodia tocou, as trombetas tocaram, as buzinas tocaram e todos ali se curvaram para adorar aquela estátua de ouro. Todos menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Jamais eles iriam se prostrar para adorar aquela imagem. Com certeza eles nunca iriam fazer isso. Mas naquele momento em que todos estavam reverenciando, adorando aquela estátua, algumas pessoas que estavam do lado deles, algumas autoridades também, olharam e viram: aqueles 3 não estão obedecendo a ordem do rei. Aqueles 3 ali não se prostraram, não se curvaram. Eles não estão adorando a estátua de Nabucodonosor. Um bando de fofoqueiro,
linguarudo, maledicente. Sabe o que eles fizeram? Eles foram lá no rei. Eles foram lá no rei para denunciar os 3 que não se curvaram. Então, quando eles chegaram no palácio, falaram com o rei Nabucodonosor: olha, tem gente que não está obedecendo às suas ordens. O senhor mandou que todos, as autoridades, as pessoas que pertencem ao governo, todas as pessoas se curvassem e adorassem a estátua de ouro. Mas 3 pessoas não obedeceram. E o rei ficou curioso: mas como assim? Todos devem obedecer a minha ordem, eu sou o rei. Quem são essas pessoas? E aí, aquelas pessoas disseram: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 não se curvaram diante da estátua de ouro. Nabucodonosor ficou com muita raiva. Chame aqueles 3 que eu quero conversar com eles. Então, as autoridades foram lá, chamaram os 3 e Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam perante o rei Nabucodonosor. Quando eles chegaram, quando eles estavam perante o rei, Nabucodonosor então perguntou: é verdade que eu estou falando uma linguagem mais coloquial, é verdade que vocês 3 não se curvaram perante a estátua, vocês desobedeceram uma ordem minha como rei? E eles disseram: é verdade, sim. Nós não nos curvamos e não vamos curvar diante da estátua de ouro, porque nós só cremos que existe um Deus. Só cremos que a nossa adoração deve ser somente ao nosso Deus, ao único e verdadeiro Deus. Nós não vamos nos prostrar diante dessa imagem de ouro. Nossa, Nabucodonosor ficou com muita raiva e ele disse: eu vou tocar o instrumento de novo. As trombetas vão tocar, a buzina vai tocar e vocês vão ter que se curvar, porque é ordem minha. E eles disseram: não vamos. Nós não vamos nos curvar diante de uma estátua. Nós só nos curvamos e adoramos ao Deus vivo. Não vamos fazer isso. Nabucodonosor ficou com mais raiva, cresceu uma ira dentro dele muito forte. E aí ele disse o seguinte: se vocês não adorarem a estátua que eu fiz, eu vou jogá-los na fornalha de fogo ardente. E eles disseram: então pode jogar a gente, porque nós cremos num Deus que está conosco, e Ele nos livrará. E mesmo que Deus não nos livrasse, jamais iríamos nos prostrar e adorar essa sua imagem, essa sua estátua de ouro. Nabucodonosor ficou com mais raiva ainda, acho que não cabia mais raiva no seu coração, e então ele determinou: lancem esses 3 na fornalha de fogo ardente, mas deixem ela mais quente 7 vezes mais do que o normal. Olha só, a fornalha já era quente, e Nabucodonosor pediu para que aquecesse 7 vezes mais. Olha o tamanho da ira, olha o tamanho da raiva do rei Nabucodonosor, porque aqueles 3 não se curvaram diante da estátua de ouro. Eles 3 só adoravam e se curvaram diante do Deus Altíssimo, diante do nosso Deus. Nabucodonosor se encheu de ira, se encheu de raiva, e então mandou que os soldados jogassem e lançassem os 3 na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente do que o comum. Meus irmãos, estava tão quente que só dos soldados chegarem perto, os soldados morreram. Então imaginem como devia estar. E assim foi feito. Nabucodonosor ficou numa posição para poder ver toda aquela cena com algumas autoridades, as pessoas também estavam vendo, e lançaram então Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. E enquanto a cena estava ocorrendo, uma cena terrível para aquelas pessoas ali, essa cena se tornou uma cena espetacular, uma cena maravilhosa, porque quando jogaram Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor olhando, de repente ele viu algo diferente, ele pensou: não são 3 que foram lançados? Eu não mandei que lançassem somente 3? Sadraque, Mesaque e Abidnego? Eu estou vendo 4 homens, que negócio é esse? Chame-os, tragam-os para cá, que negócio é esse que está acontecendo? Ele ficou assustado, ele viu 4 pessoas na fornalha, sendo que só tinham 3. Então chamaram os 3 e os 3 saíram do fogo ardente. Meus irmãos, olha que coisa grandiosa. Os soldados que só de chegarem perto morreram com calor, saíram da fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abidnego, intactos.
não tinha queimadura na pele, a roupa não foi queimada, nem os fios de cabelo. Todos ficaram maravilhados. Nabucodonosor olhou aquela cena e viu o poder do Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Viu que somente o Deus dele poderia livrá-los como livrou. Foi algo tremendo, meus irmãos. Aí lá no verso 29 e 30, Nabucodonosor, reconhecendo o poder do Deus destes três homens, ele então decretou o seguinte. Está lá, quem tiver com a Bíblia aberta, capítulo 3 de Daniel, vou estar lendo aqui o decreto do rei Nabucodonosor, versos 29 e 30, tá bom? 29 e 30 do capítulo 3. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Verso 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Olha só, meus irmãos, enquanto Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam indo para a fornalha, Nabucodonosor falou, bem, se o Deus deles é poderoso, então Deus deles vai livrá-los do fogo ardente. E foi exatamente isso que aconteceu. Louvado seja o Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Ali foi manifestado o poder de Deus e todos puderam ver, tanto o rei quanto as autoridades. Viram os três saindo intactos do fogo. Por quê? Porque ali estava a presença do Senhor com eles. O anjo estava ali protegendo, salvando aqueles homens da morte. Que coisa linda, que coisa maravilhosa essa história. E eu quero, a partir desta história, deixar algumas lições práticas ao seu coração, e assim estaremos encerrando esta palavra desta noite. A primeira lição: seja sempre fiel a Deus em todos os momentos. O problema é que muita gente tem se curvado para as coisas do mundo. Tem muita gente deixando Deus em segundo plano. Tem muita gente que não abre mão de certas coisas para um compromisso com Deus. É um evangelho superficial, é um evangelho fácil. Eu tenho dito aqui nas pregações que é o evangelho da facilidade. Tudo pode. As pessoas não querem mais renunciar. As pessoas não querem mais um compromisso com Deus. Abandonam Deus na primeira dificuldade. Abandonam Deus na primeira tribulação, a própria provação. Não quero mais. Sadraque, Mesaque e Abidnego poderiam ter se curvado perante a estátua de ouro para não serem mortos, porque eles foram ameaçados. Se vocês não se curvarem, vocês vão morrer. Nem sob a ameaça de morte, os três se curvaram a outro Deus. Eles permaneceram fiéis ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro. Está faltando muita fidelidade da nossa parte, meus irmãos. Muitas vezes nós falhamos, nós faltamos com coisas poucas, nós já deixamos Deus de lado. Deus deve estar sempre em primeiro lugar nas nossas vidas. Ainda que as circunstâncias do mundo nos levem para a fornalha, jamais devemos abandonar a Deus. Os três homens, amigos de Daniel, eles não abandonaram a Deus. Nós também não devemos abandonar a Deus em nenhuma circunstância, nem no perigo, nem sob a ameaça de morte. Devemos renunciar ao nosso amor, à nossa fidelidade a Deus. A segunda lição: seja forte, tenha coragem, tenha fé. Havia no coração daqueles três homens algo que não havia no coração daquelas outras pessoas, daquelas demais autoridades. Havia no coração de Sadraque, Mesaque e Abidnego a fé em Deus. Uma fé que dava coragem, uma fé que fazia com que eles fossem homens fortes, valentes. Eles poderiam ter se intimidado, eles poderiam ter recuado, eles poderiam ter desistido diante da sentença, mas eles foram fortes, eles foram fiéis a Deus, eles foram corajosos, eles tinham fé que Deus não iria abandoná-los como não abandonou. Deus estava presente até na fornalha, até no fogo ardente, até no momento que eles poderiam estar morrendo. Deus estava com eles, e Deus está comigo e com você também em todos os momentos, inclusive naqueles que achamos que são os piores da vida.
Deus não nos abandona, meus amigos. Deus não nos abandona, meus irmãos, em nenhuma circunstância. Devemos ter fé, devemos ter coragem, devemos ter forças diante do dia mau, sabendo que Deus está conosco, Deus não nos desampara. E a terceira lição que eu gostaria de deixar com os amados irmãos nesta transmissão, nesta noite, é o seguinte: confie nos propósitos de Deus. Creia que os propósitos de Deus são perfeitos e tudo que Deus faz é bom. Meu querido amigo, meu irmão, Deus poderia ter muito bem livrado Sadraque, Mesaque e Abidnego antes deles entrarem na fornalha. Mas Deus permitiu que eles entrassem na fornalha. Mesmo sendo ela 7 vezes mais quente, Deus permitiu para que eles estivessem lá dentro. Meu querido amigo, não questione os planos de Deus. Não questione o porquê disso. Não questione o porquê daquilo. Em tudo Deus tem um propósito. Os planos de Deus são perfeitos. Deus permitiu aqueles homens estarem lá dentro da fornalha, porque ali todos puderam ver a presença de Deus. Todos puderam ver o mover de Deus. Todos puderam ver o poder de Deus, a ponto do rei Nabucodonosor reconhecer quem era o Deus dos 3 e decretar ali para todos que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego era um Deus poderoso, era um Deus que livra. Louvado seja o nome do Senhor. Não questione os planos de Deus. Não questione o porquê disso. Por que eu estou passando isso, Senhor? Por quê? Por que minha família está passando isso? Não questione, sabe por quê? Porque em todos os propósitos do Senhor, todos eles são bons, são perfeitos. E sabe o que acontece no final? O Senhor é glorificado. Quando os 3 saíram da fornalha, do fogo ardente, 7 vezes mais quente, todos puderam ver o poder de Deus. E o que aconteceu? Deus foi glorificado através da vida de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Tenha em mente, tenha no seu coração, meu querido amigo, que o que está acontecendo agora, nesse tempo, que alguma circunstância que está acontecendo na sua vida, tem ação permissiva do Senhor, para que no final o nome do Senhor seja glorificado e você seja abençoado. Em tudo, Deus, em todos os momentos, Deus está conosco. Sejamos fiéis a Deus, porque Ele é fiel. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque essa palavra aí nos nossos corações. Vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos. Obrigado, Pai. Obrigado por este momento tão precioso que estamos juntos com os nossos irmãos e amigos. Obrigado, ó Pai, porque a exemplo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens que não se desviaram, homens que tinham a fé firmada no Senhor, homens que não se curvaram diante de outros deuses, mas que permaneceram firmes no Senhor. Que nós também, ó Pai, à luz desta palavra, tenhamos em mente e que a expressão da verdade dos nossos corações seja exatamente esta, ó Pai, de sermos fiéis ao Senhor, de não nos prostrarmos, de não nos curvarmos para as coisas do mundo, de sermos fiéis ao Senhor, que possamos, ó Pai, ter a fidelidade como prática habitual das nossas vidas, que possamos entender, ó Pai, que o Senhor está conosco em todos os momentos, e que mesmo nos momentos difíceis, mesmo que as circunstâncias da vida nos levem para a fornalha, nós não precisamos temer, porque o Senhor está conosco, assim como esteve com eles. Que possamos, ó Pai, aprender também que os teus planos são perfeitos, que tudo que Deus faz é bom, e que sempre o teu nome é glorificado, e através destas coisas nós também somos abençoados. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra que sempre fala aos nossos corações. Que o Senhor esteja abençoando os meus amigos, que o Senhor esteja abençoando os meus irmãos, que o Senhor esteja abençoando a minha família, que o Senhor esteja abençoando a minha família espiritual, a Igreja Batista ali Norte. Que possamos voltar mais fortes, ó Pai, após essa pandemia. Que possamos voltar com o desejo melhor e maior de te servir. Que possamos voltar com mais coragem em caminhar
nesta caminhada cristã, ó Pai, nesta vida cristã, que possamos expandir o Teu reino, que possamos ser fortes, que possamos ser corajosos e que entendamos, ó Pai, a Tua vontade aos nossos corações, entendamos os Seus propósitos. Nós, homens, podemos fazer planos, como diz a Tua palavra, mas a palavra final vem do Senhor, porque os Teus planos são os melhores, a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor possa moldar o nosso ser. Mais uma vez, ó Pai, te pedimos por todas as pessoas do mundo, não somente aqui do nosso país, mas do mundo, que estão infectadas pela Covid-19, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando essas pessoas, que o Senhor esteja retirando essa doença, eliminando esse vírus. Não precisa esperar a vacina, porque o Senhor já conhece tudo, ó Pai. Quem melhor do que o Criador para conhecer a criatura? Ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder e que basta uma palavra angustiados, ó Pai. Tranquilize o coração dessas pessoas. E que nós, ó Pai, também sejamos blindados com o Teu poder, com esta enfermidade, ó Pai, para que não chegue a nós. Mas que em tudo o Teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Santo, 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 Deus todo.